Oi, Danilo! Olá, Adriana, tudo bom? Tudo bem? Que bom estar aqui com você, viu? Pô, muito legal. Eu que agradeço já de antemão. Mas vamos lá, vou começar aqui já te apresentando que hoje vamos para um bate-papo especial aí com a nutricionista Adriana Nascimento. É isso aí. Vamos falar hoje sobre nutrição funcional. E esse quadro se chama Fala Especialista, por isso que eu chamei você, especialista em nutrição funcional, para a galera entender o que que é isso, né? Então, falar um pouquinho aí dessa nutrição funcional. As pessoas Isso, já acham que a começa nutrição. falando por que que esse nome, o que que é essa nutrição funcional aí, meu? E, claro, né, a gente sabe que é nutrição, é comer direitinho, mas por que funcional? Legal. Então, vamos falar o que é essa nutrição funcional. Por Isso muito aí. tempo, a gente entendia que nutrição funcional era aquela nutrição que trabalhava com alimentos funcionais. Mas Hum, todos os alimentos são funcionais. Então, não faz sentido, né? E a sim. gente trouxe o quê? A realidade que a nutrição funcional é uma visão mais holística que a gente tem do paciente. Então, Hum, a gente não foca só na parte da alimentação. A gente começa a perceber que a gente pode, através da alimentação, melhorar o estado emocional, melhorar o humor, melhorar o sono do paciente. Então, a gente deixa essa questão de ou tá com sobrepeso, ou hipertrofia, ou quer emagrecer, não. A gente foca na qualidade de vida desse paciente. E aí a nutrição funcional, ela tem um pouco de diferente porque a gente faz um rastreamento metabólico, que a gente pergunta do pé à cabeça. E aí entra toda a parte digestiva, mas também toda a parte emocional. A gente também fala de libido sexual, a gente aborda essa parte. A gente aborda também o foco, como é que está o desempenho no aprendizado, né, desse paciente. Então, a gente traz essa nova ideia de nutrição funcional, que é uma nutrição, é uma visão mais holística que a gente tem do paciente. Então, basicamente, ela é uma nutrição individual. Você tem que ver exatamente cada paciente, o que que ele tem ali na vida dele, para você conseguir fazer uma elaboração de alimentos e refeições e particular de cada um. Não vai ser uma coisa mais cálculo, vamos ver alguns números e vai ser um pouco mais generalizado. É um negócio bem focado para Pois é, cada indivíduo. exatamente. Hum. E assim, o mais interessante é que a nutrição funcional, a gente não calcula nem calorias. A gente não Nossa, então calcula calorias. como que A você gente, vai se basear? a gente foca quais são os sinais e sintomas que o paciente se apresenta e a gente foca nas vitaminas e nos minerais e nos macronutrientes. Mas a gente não interessa muito com caloria. Por exemplo, dificilmente uma nutrição funcional faz uma low carb em um Certo, paciente, certo. tá? A gente individualiza, vamos supor, o paciente ele tem déficit de atenção, ele está com Hum. falta de foco. A gente já sabe que ele precisa ali é de uma vitamina B12, mas que para ele ter essa vitamina B12, ele precisa de um intestino equilibrado. Então a gente foca em probióticos, em prebióticos, remodula essa flora intestinal do paciente. Então a gente consegue equilibrar esse paciente e não ficar restringindo low carb ou uma dieta cetogênica, essas coisas que a gente restringe, né, na nutrição clínica, a gente tem a capacidade de restringir muita coisa. A nutrição funcional não, ela traz uma nova roupagem, ela fala, peraí, trabalha com os macronutrientes equilibrados, mas veja mais, dê mais atenção aos micronutrientes. Ah, então é bem interessante isso, porque você não vai ver somente um número e se basear em porcentagens ali e tal, você vai na situação de cada pessoa. Você chega a trabalhar junto com um médico para saber, assim, por exemplo, a parte de vitaminas, o que que realmente está faltando para essas pessoas? Então, o que é que acontece? Eu sou da Bahia, né? Eu estou falando Uhum. aqui do interior da Bahia. Não sei Legal. aí, mas eu acredito que isso seja no Brasil todo. Tem alguns planos de saúde que não aceitam prescrição de exames laboratoriais, Hum, tá? Eu consigo trabalhar todos os lugares que eu trabalho, todas as clínicas, tem um médico me acompanhando. Então, toda essa parte de prescrição, eles pedem. E eu tenho uma facilidade de trabalhar com endócrino e nutrólogo ao meu lado. Então, quando o paciente ele tem muita deficiência nutricional, você está me ouvindo, Danilo? sim, sim, tô perfeito. Quando o paciente ele tem uma deficiência nutricional, que eu, enquanto nutricionista, só posso ir a um determinado
uma determinada quantidade, esse paciente ele é sim indicado para um médico, seja um nutrólogo, seja um endócrino ou até um gastro. E isso é o que limita ainda a parte da nutrição, porque vou dar uma ideia aqui. Hoje, Sim. a maioria da população brasileira tem deficiência de vitamina D. O nutricionista ele só pode prescrever 4.000 UI de vitamina D. O médico ele prescreve 200.000, 300.000 UI de vitamina Caramba, eu D. nunca tinha ouvido números desse tamanho. Pois é. E assim, tira o paciente de uma deficiência de uma vitamina em uma semana, porque eles fazem até injetável. E a nutrição também não pode fazer isso. Então, tem algumas coisas da nutrição que limita pra gente. Agora, por que é importante trabalhar em conjunto? Porque essa suplementação alta que o médico deu, ela só vai ficar mantida no corpo do ser humano se tiver uma alimentação para dizer assim, fique aí. Porque se tiver a suplementação e não tiver alimentação, essa suplementação com 30 dias ela cai novamente. Então, por isso Entendi. é Vai dar um importante trabalhar pico, em né? conjunto. Vai ser um alto e baixo porque ele não mudou nada. Aí que tá, né? Uma Nada. mudança de vida mesmo, né? De conceito para ela começar ali a elaborar melhor as refeições e horários e tudo mais e começar um caminho, né? Ela vai ter aquela dose que seja injetável ou uma dose mais pegada ali no começo para dar esse pico e depois vai começar a se assentar, né? Porque senão não adianta nada, Não é que vai. nem fazer, né, alguma cirurgia, redução de estômago e tudo mais e não mudar a alimentação, né? Acaba voltando. Pois é. E eu tô abordando bastante aqui o tema da vitamina D hoje, porque tá muito falada hoje a vitamina D. A gente sabe que alguns casos de Covid pioraram, porque a maioria dos pacientes tinham deficiência de vitamina D. Então, a gente mora num país tropical, onde tem o sol, mas a população tem deficiência de vitamina D. Por que será? As pessoas tomam sol. O que acontece? A população brasileira ela começou a consumir, Danilo, pouca gordura saudável. Eu ia chegar nesse E, ponto. Tem uma e a gente perguntinha sabe muito que boa essa dessa aí. gordura saudável, essa gordura poliinsaturada, monoinsaturada, que pode ser do azeite, da castanha, do abacate, da própria carne, né? Não faz tão mal assim, não. E são essas gorduras que a gente precisa no organismo da gente para manter esses níveis, por exemplo, de vitamina D e das vitaminas lipossolúveis. Só que teve um tempo que a gente desaprendeu a comer gordura. A gente tem medo de gordura, né? Sim, sim. É Só aí que, que. Essa era só que uma pergunta. produtos industrializados ninguém tem medo, né? Lógico, que é gostoso, né, meu? É saboroso, tem uma pitadinha de sal a mais, uma pitadinha de açúcar a mais, aquilo fica muito saboroso, né? Um Mas aí, glutamato de monossódio para dar o sabor e tá tudo é, certo. mas esse negócio da gordura, realmente, eu acho que vem muito medo, não sei, eu também, assim, o que eu recebo de algumas perguntas, né, é sempre essa questão de como eu vou diminuir meu percentual de gordura. Porém, percentual de gordura, isso remete a pessoa a parar de comer gordura, seja ela qual for. Então, tudo que tem uma certa gordura, meio que no mito, que seja uma porcaria, a pessoa já quer simplesmente eliminar da vida. Ela não quer mais comer, não quer mais nada daquilo, então chega com esse medo do alimento em si. E queira ou não, tem essas gorduras boas, né? Como você deu vários exemplos, até na fruta. Né? Ninguém nem lembra, eu não sei porquê, mas aqui, eu moro em Londres hoje, né? Fazem 5 anos. E aqui tem alguns alimentos muito particulares que eu, pelo menos no Brasil, minha família, a família da minha esposa, tudo, a gente nunca nem olhou com bons olhos. O abacate é um deles. Não sei como Pois que é mais é. aí para Bahia, mas para São Paulo não é nada comum comer abacate, viu? Pois é, aqui é super normal comer abacate. Ah, tá vendo? Eu não sei. Aqui é normal. O pessoal ali perto de mim, nossa, eu nunca tinha experimentado. Eu vim experimentar aqui, porque aqui é bem comum. Eles comem abacate aqui, mas na salada, pra você ter ideia. Eles põem ali, eles chamam de pico de gallo, que é meio espanhol, e eles gostam dessas comidas espanholas e tal, né? Então, pô, eles comem ali misturado. Normalmente eles colocam ele picado no lanche. Tem muito lanche aqui que tem a carne, o pão, o hambúrguer normal. Porém, ele vem com um pedação de abacate ali em cima. Eu trabalhei no restaurante fazendo o lanche, assim. Eu falei, meu Deus do céu, como é que o povo come esse negócio? Vai ficar uma mistura toda, sei lá que doideira. Não sei se aí na Bahia também tem.
Pois é. E o mais interessante, Danilo, que eu sempre falo, gente, a nutrição ela está em movimento, a ciência está em movimento. O ovo já foi vilão, hoje já não é vilão, né? Eu Sim. tenho confiança que o glúten também, daqui a algum tempo, não vai ser mais vilão, com fé em Deus. Meu, agora tem isso mesmo, né? Tem produto aí que, nossa, no mercado é uma coisa muito legal. Eu dou muita risada com a minha esposa, porque quando você começa a estudar, é aí que eu chego no ponto, que eu sempre falo, meu conhecimento é a chave do negócio. Porque você começa a ver, não é estudar para ser um filósofo da alimentação, nutricionista, não, mas assim, entender que o abacate tem alguns macros nutrientes, tem a gordura que é muito boa e tal. Mas aí você chega lá no mercado e você começa a olhar as embalagens e tudo agora é sem glúten. Aí você fala, mas não é possível que isso aqui tinha glúten. Nunca na vida isso aqui teve glúten. Então, mas agora eles colocam bem na cara grande para ficar assim comprável. Porque você fala, porra, não é possível que isso aqui precisa falar que não tem glúten, sabe? É. Hoje eu ensino para os meus pacientes o seguinte: vocês não procuram mais na embalagem o que é que não tem, não. Vocês Hum, vão procurar saber o que é que tem. Então não tem glúten, não tem lactose, não tem gordura. Ok, vamos saber o que é que tem. Vai lá no rótulo, pega cada substância daquela e aí vê o que é que aquela substância faz. Porque uma alimentação gostosa, saborosa, sem glúten e sem lactose, tem alguma coisa aí. Então a pergunta hoje não é o que é que não tem, é o que é que tem. Eu acho que dá uma tranquilidade para a gente entender e começar a escolher os alimentos, né? sim, não, é de fato. E você vê assim, pelo menos com os clientes e tal, os pacientes, que eles querem justamente que você fale exatamente o que ele precisa comer de manhã, de tarde, de noite. Já chega, meu, pelo amor de Deus, me fala o que eu preciso comer, eu só quero seguir. A pessoa não quer entender o mínimo possível. É verdade. É impressionante isso. E eu acho que isso é um papel muito importante do nutricionista, que é Legal. educador com relação à alimentação, sabe? Eu sempre falo assim, olha, eu estou lhe preparando aqui para você andar com as suas próprias pernas, sem precisar de uma dieta. A minha intenção aqui é lhe educar nutricionalmente para que você não venha precisar de mim. Mas o paciente que sai de um nutricionista sem base do que é um carboidrato, uma proteína e um lipídio, eu acho que isso não é ético. Eu acho que a gente tem que ensinar o paciente a entender o que é uma nutrição. Eu acho que isso é um grande papel. Muito mais do que emagrecer o paciente ou dar hipertrofia para o paciente. Eu acho que o papel principal de um nutricionista é apresentar como é que o cliente vai escolher a sua alimentação. Então, no meu caso, eu apresento quais são os carboidratos e digo, agora escolhe qual é o carboidrato que você quer consumir. E isso a gente vai montando o cardápio junto. Mas o paciente ele tem que ter esse entendimento, né? Agora, existem pacientes que não querem pensar? Existem. Dizem, ó, não quero nem saber, me dê aqui que eu preciso comer. Mas eu acredito que o papel do nutricionista é fazer essa educação alimentar. Sim, sem dúvida, eu também concordo. É um processo dificultoso, né? Você, queira ou não, você quer tentar ajudar o máximo de número, né, de pessoas possível e tal. E tem muita gente que você fala, pô, legal, vou perder um tempo aqui, vou explicar da onde que vem e tal, mas a pessoa não quer saber. Aí você fica cada vez mais chateado. Você fala, pô, legal, ó, então faz o seguinte, come isso aqui de arroz. Ah, meu, mas o arroz branco, meu Deus, não pode. O que tem que comer é arroz integral. Você quer comer arroz integral? Come arroz integral. Eu falo, meu, não tem a diferença de um e do outro é tão pouca. Se você Pouca. gosta, vai, come. Só É, que eu, por exemplo, eu penso hoje em dia muito com a questão do paladar. Porque, meu, não tem como. Eu não gosto de arroz integral, tem gosto de terra pra mim. Eu já não tem como. Aquilo não desce. Tipos de salada, a salada um pouco mais verde, escura, por exemplo, que fica mais amargo, também não desce. Não adianta ficar forçando. Eu gosto daquela saladinha mais americana, a branquinha, que é mais crocante. Então eu pego e encho o prato daquilo, porque é melhor. Então, putz, mas é difícil conseguir explicar para a é. pessoa. A nutrição funcional, Danilo, ela me deu uma condição boa para mim trabalhar nesse sentido, porque como a gente faz o rastreamento metabólico, que é os sinais e sintomas que o corpo apresenta. Aí eu digo assim, ó, você tá de mau humor, tá tendo TPM, tá tendo Hum, pico assim um pouco de depressão. Você vai precisar de uma substância chamada triptofano, e que é uma proteína. Aí eu falo, ó, tem a banana,
tem o cacau, tem o açaí, tem o tomate. Então, eu começo a valorizar o alimento no sentido, ó, esse alimento vai melhorar a sua saúde cognitiva, por exemplo. E aí o paciente começa a se inteirar, dizendo, olha, esse alimento aqui, ele vai me fazer bem. E não só emagrecer o paciente, né? Mas a gente tem que ter essa habilidade, tem que ter essa habilidade com o paciente. Não, é bem legal esse nome. Eu já tinha ouvido falar em nutrição funcional, a dieta mais funcional, e para mim soava como a dieta flexível, que é a que eu faço pela flexibilidade. Você acaba comendo, né, as coisas que você mais gosta e tal, mas só que, como você falou, uma grande diferença é que você não vai olhar tanto para a questão dos valores, de números e tal. Não sei, a questão de pesar a alimentação, você também sugere Não, isso. a gente não pesa aí. Ah, então tá vendo? Tem uma grande diferença, que eu acho que isso é o que mais pega na dieta flexível, que é tem que ficar pesando, já mais no começo você tem que entender ali as porções e tal. Eu hoje em dia peso muito menos, porque é quase 3 anos fazendo, então eu já meio que sei ali, só de olhar no prato eu falo, pô, legal, aqui vai ter mais ou menos 100 gramas, então 105 ou 95, né? Uma É, compensa a outra, mas acaba pegando sim na dieta é, flexível esse processo, né? por exemplo, eu trabalho com atletas, porque eu também sou especialista. Na verdade, eu sou especialista em 4 pós-graduação. Eu sou Legal. especialista em nutrição esportiva, em nutrição funcional, em fitoterapia e especialista em nutrigenética e nutrigenômica, que é uma dieta baseada no teste genético que o paciente faz. E é muito legal isso. Então, assim, quando eu vou lidar com atletas, aí sim, esse atleta ele tem que pesar cada macronutrientes daquilo. Mas um paciente que ele não tem noção, muita noção de comida, ele está ali só para ter uma reeducação alimentar, eu não faço com que o paciente pese, só se realmente ele tiver muito afim. O primeiro momento não. O primeiro momento eu quero mostrar para ele o que é que uma nutrição flexível, uma nutrição equilibrada pode trazer de benefício na saúde dele. Agora, quando a gente parte isso para um atleta, aí a gente muda um pouquinho. Aí tem atleta realmente que a gente precisa pesar os alimentos. É que eu acho que o atleta, no final das contas, ele já passou da fase de pensar só na estética, né? Que ele tá vendo que aquilo não é só um estilo de vida, que é o que Não, uma pessoa normal precisaria mudar, né? Estilo de vida, vai pensar na estética de perder a gordura, né, ganhar um pouco de massa muscular, mas o atleta ele precisa ganhar campeonatos, ele precisa viver daquilo, fazer dinheiro com o próprio corpo, e não tem jeito, né? É realmente eu nas estava conversando, vírgulas. é complicado. Eu estava conversando até com um atleta que eu acompanho ontem e ele falava, Adriana, é assim, ele faz porque gosta, mas não tem vida. O mental tem que estar muito bem equilibrado, sabe? Ele não tem vida social. Realmente, ser um atleta hoje não é fácil. É uma opção que eu acho legal, que eles optam por isso, mas não é uma vida boa, né? Ele sabe do sacrifício que é. Precisa ganhar dinheiro dali, né? E queira ou não, aqueles pequenos pontos é o que vai fazer diferença lá na hora de subir no palco ou de, né, tudo. Então, no final, é como qualquer outro tipo de atleta, né? É uma superação diária. Então, Pois é é. meio que não tem como fugir, né? É o trabalho dele, não é mais um estilo de vida, é realmente o trabalho dele. Pois é. Ô, Dan, eu quero te fazer uma pergunta. Claro, claro. Aqui no Brasil e no interior da Bahia, eu acho ótimo falar isso, porque eu sou assim, apaixonada por ser baiana, acho lindo ser baiana. E eu sempre falo, aqui a gente tem utilizado muito a banha do porco. Até Hum. cardiologistas têm prescrevido banho do porco. Qual é a sua opinião com relação a isso, se vocês utilizam esse tipo de gordura aí? Olha, eu acho que aqui eles nunca utilizam, assim, nunca é muito forte, mas eles não têm ideia dessa questão de banha do porco aqui fora, pelo menos em Londres e tal. Eu trabalhei em restaurante mesmo, quase aí uns 10 meses logo que eu cheguei. Nada era feito assim. Eu não sei se é particularmente uma parte nutricional, que eu não acredito. Eu acredito que é por facilidade, sabe? Por aqui, se comparar com o Brasil, é uma coisa assim, nossa, tá anos-luz de tipos de comida. Aqui é totalmente, nossa, ruim, entre aspas, sabe? É tudo Sério? facilidade. Aqui tem que ser rápido, barato
e Prático, né? palatável. É, porque eu vejo assim, questão, por exemplo, comer por quilo. Aqui, não, nossa, eu nem sei onde tem. Se tiver, é brasileiro. É bem por aí. Porque isso é uma coisa cultural, pelo menos ainda mais em São Paulo, eu acredito que para a Bahia deve ser também assim. Você vai para o trabalho e você vai comer num restaurante que vai pagar mais barato, né? Mas você vai comer muito. É. Então, essa coisa de comer bastante é brasileiro. E comer de tipos diferentes no mesmo prato também é brasileiro. O meu prato no Brasil, se deixasse, eu colocava macarrão com arroz, um feijão com frango com carne e colocava salada por cima e comia tudo junto. Sempre fiz isso. Eu faço isso ainda aqui, quando eu vou fazer minha janta, que é tudo misturado. E eu adoro isso. Então, eu via bastante gente fazer isso ao meu redor no Brasil. Aqui não. Aqui é tudo separadinho. É batata, peixe e um vegetalzinho ali. Então, assim, é muito É. fácil, rápido, é barato. Eles não vão começar a pensar assim na banha do porco, você tem que cuidar disso, você tem que armazenar. É óleo mesmo, fritou ali a batata frita rapidinho, joga sal por cima e manda pra galera. Nossa, É bem assim, bem rápido mesmo. Tudo muito congelado. Aqui tem tudo já preparadinho. Eu lembro que as porções, por exemplo, já vinha tudo já nos saquinhos. A gente tinha que tirar do saquinho, colocar nas águas quentes lá, ou colocar na chapa, e já estava tudo já preparado. Era esquentar, pôr no prato e vai embora. Entendeu? realmente. E aí a gente acaba vendo que é uma alimentação super pobre de nutrientes, né? E aí Total, começa total. a apresentar algumas doenças que a Sim. gente nem imagina. É igual falar da obesidade, né? As pessoas acham que é obesidade porque as pessoas comem muito. A gente já Uhum. sabe hoje que a obesidade às vezes é acometida por falta de nutrientes. O paciente Hum. ele começa a ter deficiência nutricional. Tem muito mais pacientes obesos desnutridos, né? Ou o paciente magro nutrido. Então, na minha prática clínica, são muitos pacientes com obesidade, mais um quadro de desnutrição muito grave. E aí eu consigo dizer ele, ó, isso aqui não é porque você está comendo muito. Primeiro, você às vezes come besteira e às Uhum. vezes realmente está faltando esses nutrientes. E eu volto a Entendi. falar da vitamina D, porque realmente já existe uma relação muito forte dizendo que quem tem deficiência de vitamina D fica mais propensa a sim desenvolver a obesidade, né? Ah, interessante. Você vê, a vitamina D aqui também é um problemão, porque já começa aqui o sol, diferente do Brasil, né? Aqui a gente não tem poucos meses de calor, e esses Uhum. poucos meses de calor não quer dizer que também tá muito sol. Por exemplo, hoje estava quente, um dia assim, você sente úmido, como no Brasil, mas não tá o solzão raiando, você não sente, você pode ficar fora, que você não sente o sol pegando. Então está sempre encoberto por nuvens. Então aí o próprio governo eles tomam assim certos cuidados e muitas recomendações. Então o legal aqui é que a gente recebe e-mail direto do governo. Recebe e-mail, eles Legal. recomendando hoje em dia a questão de máscara, álcool gel, no transporte público e tudo, tem muitas recomendações. E a recomendação também de ingestão de vitamina D, isso suplemento mesmo, porque não tem muita outra saída, né? Só com a comida é bem possível, é bem difícil, né, chegar em altos níveis, mas eles falam, meu, toma um suplementinho, aqui é tão barato, e realmente é bem barato. Assim, você consegue comprar aquele multivitamínico, né? De A a Sim. Z. Aquilo, não, é preço de nada. Então eu Nossa. compro normalmente. Você vai em farmácias e tem normalmente promoções. Você compra duas, leva a terceira, mas vem pote com 500 cápsulas. Assim, as doses são pequenas. Eu acredito que comparado com o Brasil, a dosagem é bem menor, mas você pode tomar duas, três daquilo e Pois vai é. durar o ano todo, entendeu? É importante a gente falar sempre disso, porque a nutrição funcional, ela traz exatamente essa consciência, que esqueça um pouquinho esses macronutrientes, porque não pode o arroz branco, porque não pode o pão. Tá, mas o que é que pode, então?
né? O que que pode, Uhum. então, e por que faz mal? Quando a gente vai fazer a comparação de um arroz integral e um arroz parborizado, um arroz branco, a gente vê e fala, gente, a diferença é muito pouca, né? Um tem um pouquinho de fibra a mais do que o outro, mas a parte nutricional é muito mais importante. E eu acho, e eu foco muito nisso, qualquer nutricionista, não só nutricionista funcional, tem que estar muito bem segura do que vai passar para os pacientes e trabalhar muito dentro de uma ética, muito dentro da ciência, né? Eu acho assim, dieta low carb, por exemplo, com baixa ingestão de carboidrato, tem pacientes diabéticos, ok, talvez a gente faça uma dieta low carb, mas dizer isso para a população brasileira que vai funcionar para todo mundo, né? Uhum. Essa é a minha opinião com relação à nutrição. Eu não gosto desse radicalismo, sabe? Eu acho que o caminho do meio é melhor porque é mais duradouro, o paciente consegue. É muito triste você ver um paciente dizer assim, estou de dieta, não vou comer isso, estou de dieta. Ele fica antissocial, a gente vê que o paciente fica triste porque para ele está sofrido, né? E Uhum. a nutricionista está ali, não, tá certo, não pode comer isso, não pode comer aquilo. Eu acho que, infelizmente, a nutrição, aqui no Brasil, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente está vendo alguns transtornos, né? Alimentar devido à pressão que o próprio nutricionista faz em cima de um paciente. Então, eu não concordo com essa linha de trabalho, sabe, Danilo? Essa, mais uma vez, essa é a minha opinião com relação à nutrição. Sim, não, eu acredito que muita gente está mudando hoje em dia, até pelo acesso ao conhecimento que hoje em dia tem na internet, né? Eu acho que antigamente era mais difícil atingir as pessoas dessa maneira pela dificuldade. Eu acho que era isso daí, porque hoje eu passo algumas dificuldades que toma muito tempo do dia tentando explicar para a pessoa a questão do carboidrato, que já vem de trocentos anos atrás. Então é muito mais fácil falar, meu, reduz essa bexiga, porque aí no final das contas, no final do dia, de vez ele comer lá um prato de arroz e feijão no almoço, outro gigante de noite, ele vai trocar o de noite por um pouquinho de salada, então vai reduzir o carboidrato, vai reduzir a É, gordura de qualquer maneira, ele não vai perceber. Só que é se verdade. explicar o porquê daquilo, toma muito tempo. Tem isso, né? Mas a gente É, tem hoje a internet que é uma facilidade para a gente, né? sim, sim, A com nível de certeza. conhecimento, isso facilita muito, muito, muito. Eu conheci a nutrição funcional e me encantei por ela, porque justamente quando eu estava no 7º semestre da minha graduação e que eu só ouvia macronutrientes, eu falava, calma, o ser humano é mais do que isso, o ser humano é mais do que isso. E, por exemplo, hoje a nutrição funcional, eu trabalho com óleo essencial, né? Que é uma roupagem totalmente diferente, porque a gente trabalha assim, aquele óleo essencial vai te dar um estado emocional mais equilibrado, você vai dormir melhor. A gente sabe que o paciente, quando dorme melhor, ele produz o hormônio do emagrecimento na madrugada, ele produz testosterona na madrugada, e eu vou estar equilibrando o ciclo circadiano do meu paciente, que é todo aquele equilíbrio hormonal, e que isso depois vai refletir na saúde dele. Né? Então, são pequenos hábitos. Por exemplo, eu misturo a nutrição funcional com a fitoterapia. Acredito muito na propriedade das ervas medicinais, mas também tem que saber o cuidado de usar, né? Porque todo Hum. mundo é chá, chá, todo mundo quer usar chá. Eu falo, gente, tem que ter É cuidado. o chá É o detox, detox. meu, pegou, eu lembro faz o quê? Eu acho que isso veio uns 5 anos, pelo menos, que cresceu gigantesco, né? O chá detox, que tem, você tá intoxicado com um monte de coisa, eu falo, mas não é possível, tá todo mundo morrendo, então, tá intoxicado. E aí, quando a gente vai, eu sempre falo aos meus pacientes, olha, a hora que o fígado da gente mais está fazendo esse processo de detoxificação, vocês sabem qual é a hora? Não é pela manhã, é de madrugada, é à noite. Então, para que Ah, esse aí, suco não sabia. é à noite que o fígado da gente faz o maior processo de detoxificação. Por isso que está aí a importância da gente saber qual é o último alimento que a gente vai consumir. Porque a partir das 11h30 da noite ali, o nosso fígado ali, realmente acontece esse processo de detoxificação. E aí, quando Uhum. acorda de manhã, toma um suco detox, não faz muito sentido. Mas quando a Hum, gente estuda a fisiologia, a gente fala, peraí, que horas é que cada órgão está produzindo mais coisa? E a gente começa a individualizar isso. E eu tenho muita dificuldade, por exemplo, com atletas que querem comer bastante proteína na hora de dormir. E hum. isso afeta o nosso organismo.
Porque na hora que a gente for dormir, se a gente puder consumir, até, por exemplo, o paciente que vai dormir 10 horas da noite, se a última refeição dele for até as 20 horas, ele vai ter um sono melhor, uma digestão melhor, o fígado dele vai estar lá fazendo a produção, o processo de detoxificação mais tranquilo, a testosterona dele. A gente só produz testosterona de um nível maior de meia-noite até 3 horas da manhã. Se o paciente de meia-noite a 3 horas da manhã está acordado, ele não está produzindo a testosterona. Ah, tem que estar dormindo. Tem que estar dormindo. Mas esse sono ele tem que ter uma qualidade. Então, é muito melhor a gente pensar na qualidade desse sono. Entendi. Então, tudo isso a nutrição funcional traz para a gente. Ó, cuida do sono do paciente, porque lá na madrugada ele vai produzir o hormônio do emagrecimento. Isso vai refletir, se ele realmente tiver obesidade, na perca de peso. E não só, Danilo, na contagem desses macronutrientes. Certo. Não, com certeza, eu concordo plenamente. Me dá só um minutinho, deixa eu ir aqui no banheiro. Gente, Danilo foi para onde, hein? Que me deixou aqui sozinha com vocês. Eu tô ouvindo. Sei que você tá ouvindo. Muita água. Eu também ia chegar nesse ponto da água que eu marquei, que você também fala bastante da água. Pois é, a água aqui. Olha lá. E aí, interessante, viu, Danilo? Eu tenho um paciente, ele começou a sentir muita dor de cabeça. Muita dor de cabeça, a ponto dele ir para o neuro. Eu disse, olha, eu, enquanto nutricionista, vamos para o neuro, vamos descobrir o que acontece aí. Passou pelo neuro, passou pelo cardiologista, pedimos todos os exames. Eu falei, seu Antônio, deixa eu fazer uma bioimpedância. Aí fui fazer uma bioimpedância com ele e avaliei que ele estava desidratado. Ele estava com retenção de líquido, estava muito desidratado. E aí eu questionei ele como é que estava a gestão da água dele. Ele disse, Adriana, eu não lembro se eu bebo 1 litro de água por dia. E eu posso falar com propriedade. Danilo, depois que ele aumentou a ingestão de água diária, a dor de cabeça dele passou, a enxaqueca dele passou. E eu disse a ele, olha, tá vendo? As pessoas dão pouca importância para a água, né? E a água é tão importante para a nossa saúde, né? Principalmente para a nossa saúde neurológica. A água é importante. As mulheres falam, água porque diminui celulite. Água porque não vai deixar... porque a mulher foca logo nisso, né? Água é bom para cabelo, para pele. Mas quando a gente conscientiza que a água é importante para essa questão neurológica, a gente tem que colocar na prática de vida da gente 2 a 3 litros de água por dia. Às vezes eu falo, gente, beba igual remédio, mas consuma água. A água é importante, porque na minha prática clínica eu vejo pacientes tirar a dor de cabeça, uma constipação, o paciente fica 3 dias sem ir ao banheiro para fazer o número 2. Quando começa a consumir mais água, vai ao banheiro. Então, água é extremamente importante. E você acha que tem que ser água pura mesmo ou não? Aí o fitoterápico entra também nesse processo? Qualquer tipo de líquido, né, seria interessante? Então, no meu ponto de vista, é só água. Tem gente que fala assim, Adriana, água com limão, água com fitoterápico. Aí eu digo, bom, a gente pode usar um chá, ok, mas a gente tem que focar na utilização da água. Por exemplo, tem gente que adora água com gás. Assim, vai ficar o dia todo tomando água com gás? Vai passar o dia todo tomando água com limão? Eu acho que tem que ser o máximo de água pura mesmo, sem fitoterápicos. Agora, existe sim a hora certa de tomar esses fitoterápicos. Os chineses, eles tomam chás pós o almoço para auxiliar na digestão. Então, a gente sabe que o chá de capim-limão, chá de gengibre, chá de canela, são chás que facilitam a digestão. E o que eles relatam é o seguinte, por ser um chá morno, esse processo de metabolização da gordura na alimentação facilita mais essa digestão. Então, existem alguns chás também que a gente pode consumir à noite, como, por exemplo, o chá de mulungu, que é um sedativo natural maravilhoso. Então, ok, tomar um chá antes de dormir. Um chá na hora que você acorda, para equilibrar o pH do estômago. E todos os meus pacientes são orientados a acordou, não vá sentar na mesa para tomar café, não. Paciência, toma seu chá, que a gente precisa equilibrar o pH do estômago para que esse alimento durante o dia seja bem metabolizado, né? Então, acho assim, que chá que você recomenda mais para logo de manhã? O chá de moringa ou Moringa? capim-limão. Moringa ou de capim-limão.
tem essas duas fontes aí de fitoterápicos. Legal. Então, Dan, eu acho que existem momentos do dia que a gente pode consumir chá. Quer ver uma coisa interessante? O cortisol. O cortisol é um hormônio do estresse, mas é ele que desperta o nosso corpo. É ele que dá a gente a disposição para fazer atividade física. Certo. Só que existe 2 horas do dia que esse cortisol, esse hormônio, tem que estar alto. Que é 8 horas da manhã e 4 horas da tarde. Sabe aquele paciente que 4 horas da tarde ele tá, ai, quero ir para casa, já não tenho mais força, tá super cansado? Aí é o momento ideal para você usar um fitoterápico em forma de chá para ativar esse cortisol, porque nesse momento ele precisa estar alto e não baixo. E por que esses 2 horários? Qual que é a explicação? Fisiológico, porque 8 horas da manhã, de 6 a 8 horas da manhã, é o hormônio que desperta a gente, o cortisol. E 4 horas da tarde ele começa a aumentar para ele transformar em melatonina às 20 horas. A gente chama isso de ciclo circadiano. Ou seja, toda a nossa parte de hormônio tem que estar equilibrado. Por exemplo, cortisol de manhã, ele transforma depois em serotonina. 4 horas da tarde esse cortisol volta ao pico alto, porque às 20 horas ele vai ser convertido em melatonina, que é o hormônio do sono. E 3 horas da manhã, essa melatonina que o nosso corpo produz, ela ativa a testosterona. Então, uma coisa está ligada com a outra. Então, se a gente pega esses picos de manhã, meio-dia, 4 horas da tarde, e a gente dá o fitoterápico ideal, a gente começa a equilibrar essa parte hormonal e depois a gente vai fazer o quê? Vai refletir no melhor sono e depois o aumento de testosterona. Aumentou a testosterona, o paciente tem hipertrofia muscular, por exemplo, né? Pelo simples chás, pela simples utilização de chás. Isso tanto para homem quanto para mulher. Para homem e para mulher. O que muda é para idoso, para criança, ou quando tem alguma patologia instalada. Por exemplo, o paciente hipertenso, ele não pode fazer uso do chá de gengibre, do chá de canela, por exemplo. Para não dar um ritmo muito... Para não aumentar exatamente. Então, assim, eu acredito muito na fitoterapia, mas eu acredito que a gente tem que ter um cuidado também muito especial. Com cada caso é um caso, tá? Sim. Criança muito agitada, criança muito ativa, a gente usa muito chá de alecrim. Muito chá de alecrim. A gente vê que a criança dá uma desacelerada. Sabe aquela criança que ela é muito agitada? Conheço. Tenho sobrinho pra caramba. Dê chá de alecrim. O chá de alecrim é ótimo para criança. E se a gente puder ensinar as crianças a consumirem chás ainda criança, é muito bom, porque isso traz para a vida toda, né? Sim, não, com certeza. Eu acredito que nem eu sempre fui criado no leite com café, né? Café com leite desde pequeno. Na mamadeira? Na mamadeira, acho que não, não chegou a tanto, mas... Foi na mamadeira. Não chegou a tanto, mas a minha mãe, minha avó, sempre... a gente sempre foi do café com leite. Eu acho que isso é bem brasileiro, de São Paulo ali também. Sempre foi um café com leite quentinho. Por exemplo, para dormir, café com leite não me desperta. Se eu tomar um café com leite quentinho, eu vou para a cama de tranquilo dormir. Não é... Deixa eu te explicar. Sim. Deixa eu te explicar. O leite, ele tem triptofano, que é um percussor da melatonina. Então, o paciente, quando ele tiver com insônia e ele consumir um copo de leite morno, ele vai ter o melhor sono da vida dele, por conta do triptofano. Por isso, então, que o bebê, ele toma o leite e dorme. Toma o leite e dorme. Exatamente. Agora, eu estou falando de leite, não estou falando de produtos industrializados, como, por exemplo, leite aquele leite de caixinha. Eu não acho que ali é leite, sabe? Pelos produtos químicos que tem ali dentro, eu fico meio, falo, é o leite da vaca. Aqui no Brasil a gente tem o leite pasteurizado, que é um leite em saquinho, que você ferve, tem a durabilidade ali de 7 dias, é um leite vivo, né? Eu fico muito preocupada com relação à utilização do leite de caixinha. Eu sou super contra o leite de caixinha. Eu acho que lá em São Paulo, bom, pelo menos eu sempre ouvi dizer que é o tal do leite C, né? Isso, exatamente. Tem essas denominações, exatamente. Então, assim, o leite morno, na hora que for dormir, para quem não é intolerante à lactose, né, que tem que ter cuidado também,
Funciona muito bem como sedativo. Por quê? Porque ele tem triptofano. É Legal. muito legal quando a gente sabe a propriedade, não só de macronutrientes, mas a propriedade dos alimentos, como esses alimentos podem facilitar o nosso estado emocional. E eu acho que o mais lindo para mim, Danilo, da nutrição funcional é isso, é saber, peraí, esse alimento ele vai fazer o que no meu organismo? Ele não vai só me emagrecer, mas ele vai fazer o quê? Ah, ele vai me dar uma boa noite de sono. Então, tudo isso eu acho que vale a pena a gente falar. Ah, com certeza. E no caso, eu vi assim também lá no seu Instagram e tal, eu adoro ficar passando as fotos e todo mundo, até quem eu chamo, eu me aprofundo mais ainda para entender o que que você mais acredita. E eu vi bastante coisa de suplementação também. E você Sim. confia também em suplementos normais para acrescentar no dia a dia. Então, como eu estudei a nutrição esportiva, o primeiro Hum, momento que eu comecei a estudar foi a suplementação para as pessoas que fazem atividade física. Creatina, glutamina, teacrine. Só que quando eu comecei a estudar nutrição funcional, eu vi que tem alguns suplementos extremamente importantes para a nossa saúde, né? uhum, Por exemplo, eu acho que a maioria do ser humano, eu estou falando assim para não falar todos, tem que é, fazer uso de um bom magnésio, porque o magnésio é um coringa do nosso corpo, ele participa de 300 reações enzimáticas. Então, a gente precisa da suplementação de magnésio, a nossa alimentação é pobre em magnésio por conta do solo, e a gente precisa desse magnésio. O que é o magnésio? O magnésio é um relaxante muscular. A maioria da população brasileira tem artrite, artrose, dores musculares, dor no pescoço, o corpo da pessoa dói todo. Quando a gente vai fazer exames laboratoriais, é deficiência de magnésio. Aí a hum, gente trabalha, por exemplo, com a vitamina B12. Tem muitas sim. pessoas que não comem carne vermelha. Ok, mas a B12 não vem só da carne vermelha, não. Hoje a gente já sabe que existem bactérias probióticas que fazem o nosso corpo sintetizar B12. Hum, Eu tenho um paciente vegetariano que faz uso dos probióticos em forma de suplemento e que tem a B12 lá em cima. Tem também de origem vegetal, né? A gente sabe que o grão de bico também contém B12. Então, Danilo, tem algumas substâncias e alguns suplementos que eu sou super a favor. legal. A creatina é uma delas. Creatina eu dou para idoso. Caramba. Creatina, o Não é só idoso, então para ganho de massa muscular para musculação, não, é. tem lá, eu até coloquei lá. Ela participa da nossa saúde neurológica, saúde visual. O que que a creatina faz? É mais ou menos assim, ó. Aqui está a nossa musculatura. Então, esse aqui é o movimento do nosso músculo, tá? Então, Certo. a quitina e a miosina, ela faz esse movimento. Com o Uhum. passar do tempo, vai tendo essa dificuldade dessa flexibilidade nas nossas fibras musculares. Então, começa a ficar enrijecido. Quem é que faz esse movimento na quitina e miosina, essa flexibilidade de novo na nossa musculatura? Creatina. Hum, Creatina, ela participa da formação de células de defesa. Então, assim, entendi. não é que eu acho, é uma ciência que fala, olha, creatina não é só para ganho de massa muscular, não. Creatina Hum, participa da sua musculatura, creatina participa da sua saúde imunológica. Agora, a dosagem dessa creatina, uhum. aí que tem que ser individualizado. Por exemplo, eu Tá. tenho um paciente que usa 5 gramas de creatina todos os dias. Só que tem pessoas que fazem atividade física e usam 15 gramas de creatina. Hum. Sobrecarrega os rins e depois a fama fica na creatina que sobrecarregou os rins. É, Quando, na pedra no rim, verdade, né? foi a Nossa, isso daí dosagem sempre. que o paciente usou indevidamente. Eu acho que a Hum, questão é a dosagem da coisa, sabe? Porque eles entendem que creatina dá força muscular, então quanto mais tomar, mais vai render no treino. Quando na verdade certo. não é assim, né? Então existe sim algumas suplementações que eu sou super a favor. Ah, legal, bom saber. Eu acho que a creatina sempre foi também um super trunfo junto com o whey protein ali, né? E isso mais na área de musculação em si. A É. creatina, por ajudar, acho que não ganha um tanto de força, mas é que ela ajuda na ATP, né? Que quando você tá ali meio que no Pronto. descanso, ela justamente pelo esse movimento que ela facilita, então você tá ali no descanso, ela vai facilitar você conseguir movimentar muito mais e, obviamente, vem a hipertrofia no final das contas, né? Exatamente. Por exemplo, porque o meu paciente, a primeira vez eu passo creatina para ele, não. Aí eu falo Hum, com ele, ó, tá fazendo atividade física, tá tendo um estilo de vida saudável, tá tendo uma alimentação equilibrada, acho que vale a pena a gente potencializar isso aí com creatina.
Agora, o paciente que faz pouca atividade física, não se alimenta direito, ele vai tomar creatina para quê? Não vai adiantar nada. Não vai adiantar absolutamente nada. Então, suplementação tem que saber com quem fazer, para que fazer, em que momento fazer. E para mim o mais importante é a dosagem dessa suplementação. Sabe, Danilo? Para Sim, mim o que sim. fica bem real é isso aí. E também sou a favor da suplementação da vitamina D, tá? De uso contínuo. O que é que assim pode ser feito? A gente pode usar 1 ou 2 mil UI de vitamina D por dia. Mas eu acho que vale a pena fazer o teste, né, os exames laboratoriais, ver mais ou menos como é que está essa vitamina D, aí sim começar a suplementação. Por exemplo, aqui no Brasil, 90% dos meus pacientes estão saindo do meu consultório com prescrição de vitamina D, vitamina C e zinco. Essas 3 fórmulas, eles já saem daqui. Até essa situação do Covid passar aqui, eu estou Uhum. sim suplementando meu paciente com a vitamina C, que auxilia muito na nossa produção aí das nossas células de defesa. A vitamina D também, que segura nosso sistema imunológico. E o zinco. Por que o zinco? O Uhum. nosso corpo, Dan, precisa de uma molécula chamada células T. É a célula principal da nossa imunidade. Se o nosso corpo tiver deficiência de zinco, nós não produzimos as células T. Hum. Como a nossa alimentação é pobre em zinco, eu acho que neste momento, ainda estamos de pandemia, eu acho que vale a pena fazer a suplementação do zinco, da vitamina C e da vitamina D. E o mais importante, a única vitamina que o nosso corpo não armazena é a vitamina C. Então, Entendi. todos os dias vocês têm que fazer uso ou da alimentação rica em vitamina C ou da Uhum. suplementação. Porque a única vitamina que o nosso corpo não armazena é a vitamina C. E a gente precisa da vitamina C para a imunidade, para a produção do colágeno, para um tanto de coisa, né? E o negócio de tomar limão realmente funciona com a vitamina C? Ah, é uma solução muito boa. Então, agora todo mundo emagreceu porque começou a acordar e tomar água com limão. Eu falo, É, o que água, emagrece é a limão e água. glutamina, né? Eu falo, o que emagrece, sabe o que é a água que vocês acordavam e não tomavam. Ah, Agora, por conta do limão, vocês estão. Porque na verdade é assim: a água, quando você acorda e você toma, a primeira coisa que ela faz é a motilidade do trato gastrointestinal. Então, eu vou ser bem sincero, eu acredito muito mais no poder da água em jejum do uhum, que a água com limão em jejum. Por tá. exemplo, uma acerola, ela tem muito mais vitamina C do que o limão, Hum, tá? Por que as pessoas consomem água com limão pela manhã? O nosso estômago, ele tem algumas enzimas digestivas. sim. E essas enzimas digestivas são ativadas quando a vitamina C e a acidez do limão chega no estômago. Então, não é que a água com limão, o limão emagrece ninguém. Ele facilita a produção de enzimas, ou seja, como se fosse um detergente que vai quebrar esses alimentos com mais facilidade. Ok. E Agora, isso eu sei durante para o você. dia. Ele vai ingerir de manhã, mas durante o dia vai. Exatamente. Eu acho muito mais legal, por exemplo, você colocar o limão em cima da comida na hora do almoço, porque aí Hum. sim, aí essa vitamina C vai auxiliar a absorção do ferro. Então eu adoro colocar limão no almoço, limão ali em cima, porque aí sim, aí ela vai me auxiliar a que meu corpo absorva mais o ferro que tem naquela alimentação. Bom saber que eu sempre gosto. Aqui o limão é caro. Não sei, É? vem de fora, né? Aí no Brasil o limão pff, dá no É. jardim. Aqui Uhum. o limão é caro, meu. E eu acabo não consumindo tanto. Eu sempre tomei, pelo menos, né, o mito da água com limão de manhã. Ou eu gosto de colocar em cima do frango, por exemplo, né? O frango desfiado, põe um limãozinho em cima. Nossa, é outro frango, é outro sabor. Ou alguma carne, carne de porco, por exemplo, eu ponho também um alhozinho com limão e tal, né? Uma bisteca. Que é como a gente chama, muito gostoso. E o limão, né? Eu gosto pelo sabor. Aí é claro, né? Se faz emagrecer, vamos comer limão. Só que aqui é caro. Ih, travou? Acho que travou, hein? Ah, bem no finalzinho aqui da live, hein? Puxa vida. Pessoal, infelizmente, acho que deu uma travada aqui,
mas espero que tenha ficado bem. Bom, com certeza teve informação pra caramba. Aqui pra mim tá meio que tá como se fosse pensando assim. Bom, já vou aqui agradecendo demais a Adriana. Ah, agora caiu de vez. Bom, vou agradecendo muito a Adriana. Foi um prazer conversar com você. Teve muito conteúdo de verdade. Olha, brigadão. Espero conversar novamente. E o pessoal, né, vai deixando aqui nos comentários, nos vídeos e tudo mais. Põe aqui as pessoas, né? Dê sugestões das pessoas que vocês querem ver, querem que volte também para falar sobre algum assunto. Me fala, porque eu quero continuar com esse quadro do Fala Especialista por um bom tempo. A gente está só começando e eu quero trazer especialistas da área fitness, de saúde, para ajudar a gente de verdade. O que eu quero é isso. Não só eu gosto de falar sobre o assunto, gosto de aprender conhecimento para pôr na minha vida, mas eu quero levar isso também para quem acompanha. Então, eu sei que é complicado você perder tempo para ficar sabendo do conhecimento e tal, o que come, o que não come, mas é de extrema importância. Se você vê todo mundo que eu trouxe até agora, fala da importância da alimentação. Exercícios, caminha junto. Então tem que ter uma vida ativa, tem que estar ali fazendo o exercício que for, não só a musculação, mas você tem que estar gastando energia. É no nosso natural. Então a gente tem que gastar energia, a gente tem que também se consumir boas refeições, boa alimentação. Tem que consumir, não tem jeito. Então vamos ter uma boa escolha, né? Eu quero trazer esses profissionais para justamente ajudar a gente a fazer boas escolhas. Tá bom? Então, ó, Adriana, brigadão, um beijo de verdade, foi muito acrescentado, acrescentou demais aí no conhecimento, fiz aqui algumas anotações do chás e tal, pode ter certeza que eu vou atrás e eu ainda vou agora mandar a mensagem aqui para ela. E poxa, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado e ó, acompanha em todos os canais. Coloca lá canal Portal Flexível no YouTube, no Facebook, no podcast. Também vai ter o áudio nos podcasts. Então, tudo que é Spotify, Deezer, onde vocês escutam, né? Eu, hoje em dia, estou fanático em podcast. Então, eu estou buscando muita informação, que aí fica fácil. Enquanto eu estou no trem, enquanto eu estou, né, me dirigindo para o trabalho, voltando do trabalho, eu boto aqui o meu headphone e, ninguém mais fala comigo mesmo, né, no trânsito e tudo. Então, eu vou ouvindo, pelo menos eu estou aprendendo alguma coisa, dando risada de algum podcast, alguma informação interessante. Na musculação, mesma coisa. De vez em escutar música, me motiva também a escutar uma coisa que eu aprendo. Então, podcast também vamos ter. E olha, brigadão, espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui e nunca se esqueçam que juntos nós sempre somos mais fortes. Tchau, tchau.